Eu preciso que você preste atenção agora nessa parte da mensagem. Eu e você vamos entrar no aspecto essencial do Evangelho que pode transformar as nossas vidas. Irmãos, se você não ficar atento, você vai perder a mensagem que pode mudar a sua vida hoje. Se eu e você vivemos a partir de hoje, sem cometer nenhum único pecado mais, isso é suficiente para a nossa salvação, sim ou não? Essa é a mensagem de vital importância para os últimos dias. Se hoje eu e você não cometermos mais nenhum pecado, irmãos, eu estou falando nenhum pecado em pensamento, em ação, em intenção, em negligência de agir, todos os tipos de pecados. Se eu e você, hoje, a partir de hoje, não cometemos mais nenhum pecado até o final de nossas vidas, isso é suficiente para nos salvar, sim ou não? Essa mensagem não é uma mensagem simples. Nós precisamos ver Cristo sozinho, no Getsemane, recebendo o pecado, Satanás o tentando. Nós precisamos olhar para a vida do Filho de Deus e nós precisamos entender, queridos, a profundidade do lamaçal em que nós estávamos. Nós precisamos olhar aqui, como vai dizer o Salmo 68, sobre as orações de Cristo. Cristo, de fato, queridos, experimentou o pecado da humanidade. Cristo orou ao Pai, falando: Pai, livra-me desse tremendo lamaçal. Cristo precisou depender do poder de Deus totalmente, passou por uma angústia que ninguém jamais passou, suando sangue, entregando a sua vida no madeiro, tamanha humilhação incompreensível. Cristo experimentou a separação do Pai. E queridos, se olharmos para a vida de Cristo, nós não conseguimos enxergar o preço do Evangelho. Não há esperança para a raça humana, não há esperança para a raça humana. Mas, queridos, nós não nos parecemos nada com Cristo. Essa mensagem não é uma mensagem simples. Essa mensagem não é uma mensagem simples. Porque se você não tem prazer em contemplar a Cristo, se você não tem buscado Cristo na madrugada, se você não lê sobre Cristo, se você não conhece sobre Cristo, você não é cristão. Você está perdendo seu tempo aqui. Porque sem contemplar a Cristo não tem transformação. Sem contemplar a Cristo não tem poder que vem do céu para que a nossa vida seja mudada. Sem contemplar a Cristo não tem como receber o Espírito de Deus. Eu sei que você já ouviu muito sobre Jesus, e muitos que estão aqui perderam o prazer de ouvir sobre Jesus. Muitos perderam o prazer. Nós temos pregado sobre as reformas, Netflix, séries, novelas, músicas badaladas, com esses sons, essa confusão, essa êxtase de sentimentos, uma adoração espúria, uma adoração falsa. Se veste de qualquer jeito, come de qualquer jeito, trata os filhos maus, e nós estamos aqui achando que nós vamos para o céu, e só falta mais um pouco. Se nós continuarmos nessa condição por mais um pouco, teremos perdido tudo. Falar sobre o poder de Deus é muito importante. Por quê? Porque quando eu exalto o poder de Deus, quando eu falo sobre o poder dele, eu posso lançar de lado toda a incredulidade. Quando eu coloco o poder de Deus como um poder que é eterno, como um poder que é comparado à sua própria divindade, isso é muito importante para nós que somos humanos. Por quê? Porque nós podemos deixar de lado a nossa incredulidade e nós podemos colocar a nossa fé e basear a nossa fé aonde, irmãos? Aonde nós podemos basear a nossa fé? No poder de Deus. Nós vamos já ver isso nas Sagradas Escrituras. Mas veja agora comigo o versículo 19. Efésios capítulo 1, versículo 19. A minha tradução diz assim: E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da sua força do seu poder. Veja o versículo 20. O qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais. Preste atenção aqui, irmãos, preste atenção, veja. O versículo 19 está dizendo para nós que Deus, ele tem a suprema grandeza do seu poder, segundo a eficácia da força do seu poder. Olha, a Bíblia está qualificando o poder de Deus. A Bíblia está dizendo que o poder de Deus é supremo. A Bíblia está dizendo que o poder de Deus é grande. A Bíblia está dizendo que o poder de Deus é eficaz. A Bíblia está dizendo que o poder de Deus é forte. E quando ela pega todos esses atributos, ela diz que ele usou essa grandiosidade, esse poder supremo na vida de quem? A Bíblia vai dizer que ele usou esse poder na vida de quem?
Aí vai dizer, o qual exerceu ele em quem, irmãos? Exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e o fazendo assentar à direita nos lugares celestiais. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quem foi que tirou a vida de Cristo, irmãos? Quem tirou a vida de Cristo? Deus aceitou a Cristo como sacrifício. Mas o que causou a morte de Cristo? O pecado, irmãos. Porque Cristo recebeu o pecado, sim ou não? Foi posto sobre Cristo o pecado, sim ou não, irmãos? Cristo experimentou a separação real do pecado, sim ou não? Sim, queridos. Quando Cristo estava na cruz, Cristo não estava fingindo, ali dizendo que, Pai, eu não sinto a tua presença, não. Cristo experimentou a separação real do pecado. A Bíblia diz que Cristo foi feito pecado por nós. E Cristo foi feito maldito, porque maldito é aquele que é pendurado no madeiro. Então Cristo, ele experimentou com a morte, irmãos. Cristo experimentou a morte que o pecado ocasiona, a morte eterna. Cristo não dormiu o sono que muitos outros haviam dormido para a ressurreição. Cristo experimentou a morte da culpa do pecado, a morte eterna. Mas a Bíblia diz que o poder de Deus é tão grande que mesmo diante dessa morte que é eterna, Deus pode trazer de novo o quê? A vida. O que significa? Se Deus pôde trazer à vida o seu filho que havia experimentado a morte pelo pecado, o que ele pode fazer em mim e você que ainda estamos aqui vivos? Queridos, não há limites para o poder de Deus. Não há limites para o poder de Deus. A Bíblia vai nos mostrar que, ainda que eu e você fôssemos ossos secos, sequíssimos, ele podia tornar a vida novamente, sim ou não? Sim, queridos, sim. Ainda que nós estivéssemos aqui nessa igreja e fôssemos um vale de ossos secos, o Senhor tem poder para que pela sua palavra, novamente, nós pudéssemos voltar à vida. Ou seja, não há limites para o poder de Deus. Qual é a única limitação para o poder de Deus, irmãos? A incredulidade humana. Porque Deus não opera o seu poder se o homem não acreditar que ele pode fazer aquilo que ele promete. Porque se Deus operasse o poder dele para operar aquilo que nós não acreditamos, ele seria um Deus arbitrário e tirano, sim ou não? Sim. Se Deus operasse o poder dele sem nós querermos, sem nós desejarmos, sem nós pedirmos, sem nós ansiarmos, esse Deus seria um Deus mau, não seria? Imagina, uma pessoa que gosta de fazer coisas erradas e Deus usar o seu poder que ele pode usar e transformar essa pessoa e mudar os gostos dela sem que ela deseje isso. Isso não seria arbitrário da parte de Deus? Seria, queridos. Então existe uma coisa que pode frustrar os planos de Deus e o poder de Deus, que é a incredulidade humana. Nós acreditamos que a incredulidade humana, a falta de fé, é a única coisa que pode frustrar o poder de Deus. E se hoje eu e você deixarmos a incredulidade do lado, dentro da matéria que nós vamos estudar agora, e nós abrimos o coração para que esse poder atue em nossas vidas, nós podemos galgar lugares elevados, irmãos. Porque não há limites para o poder desse Deus. Não há limites. Se alguém perguntar para você, Deus pode fazer isso? Não interessa qual é a pergunta. Deus pode fazer, irmãos. Deus tem poder para fazer todas as coisas. Deus tem poder para fazer todas as coisas. Amém. Amém por isso e glória a Deus por isso. Vamos voltar aqui para o livro de Romanos. Eu quero falar com você sobre uma parte importante do Evangelho. Eu quero conversar contigo hoje sobre uma parte importante do Evangelho. E eu quero lhe dizer sobre a capacidade do poder de Deus na realidade humana. Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. A minha tradução vai dizer assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, como está escrito, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Vamos estudar um pouco mais esse texto. Esse texto ele é importante, ele é chave para cada um de nós. Paulo está dizendo que não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o quê, irmãos? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ponto. Mas o Evangelho ainda é mais do que isso, porque no versículo 17, aqui vai dizer que esse Evangelho, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, esse Evangelho revela o quê? Aí o versículo 17 diz, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Eu preciso que você preste atenção agora nessa parte da mensagem. Por quê? Se você prestar atenção agora nessa parte da mensagem, e se você compreender essa parte da mensagem, eu e você vamos entrar no aspecto essencial do Evangelho que pode transformar as nossas vidas. Você precisa ficar atento nessa parte da mensagem. Preste muita atenção. O que é a justiça?
A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Mas a Bíblia diz que esse Evangelho, que é o poder de Deus, revela também a sua o quê? A sua justiça. Está isso escrito no versículo 17, sim ou não? Versículo 17 está escrito isso, sim ou não? Visto que a justiça de Deus se revela onde? No Evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, esse Evangelho, que é o poder de Deus para salvar, é o mesmo Evangelho que revela a sua justiça. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. O que é justiça? À luz da Bíblia, irmãos, justiça é aquilo que é correto. Justiça é aquilo que é certo. Justiça é aquilo que é justo. Parece óbvio, né? O salmista vai dizer assim, ó, os teus mandamentos são justiça. Queridos, de uma maneira mais simplificada, o que é justiça? Toda a vontade de Deus é justiça. Toda palavra que sai da boca de Deus é justiça. Toda a expressão do Pai é justiça. E toda vez que alguém vive em desconformidade a qualquer coisa que Deus tenha dito, qual é o nome disso? Injustiça. E a Bíblia vai dizer que toda injustiça é o quê? Pecado. Vamos recapitular. Esse conceito é básico, irmãos. É básico e ele é importante para nós construirmos o conhecimento desta manhã. O que é justiça, irmãos? A Bíblia diz que justiça é o que é certo. E o salmista vai dizer que justiça são os mandamentos de Deus. Ou seja, justiça é fazer aquilo que Deus diz que tem que ser feito. Se Deus diz algo que tem que ser feito, se Deus revela a vontade dele, aquilo ali é justo. E quando nós vivemos em conformidade ao que ele diz, nós dizemos que essa é uma vida de justiça. E o que é injustiça? O que é injustiça? É você deixar de atender qualquer reclamo de Deus. Vamos dar um exemplo? Deus virou lá no Jardim do Éden e disse para Adão e Eva que eles deveriam comer poderiam comer de todas as frutas, todas as árvores, mas existia uma árvore que eles não deveriam comer, sim ou não? Sim. E faço uma pergunta. Adão e Eva comeram daquela árvore, sim ou não? Comeram. Deus tinha dito que era para eles não comer, eles comeram. Esse ato foi um ato justo ou foi um ato injusto? Foi um ato injusto. Foi um pecado, sim ou não? Foi um pecado. Trouxe graves consequências para nós, sim ou não? Graves consequências. A natureza humana foi mudada. A natureza humana foi mudada. Agora, eu e você nascemos com uma natureza pecaminosa que agora não pratica a justiça de Deus naturalmente. Preste atenção. Os anjos que não caíram praticam a justiça de Deus como o ar que nós respiramos, sim ou não? Irmãos, se você não ficar atento, você vai perder a mensagem que pode mudar a sua vida hoje. Em nome de Jesus, irmãos. Se você não estiver com os olhos bem atentos, você vai perder a mensagem que pode transformar a sua vida. Eu vou fazer uma pergunta para você. Os anjos praticam a justiça como o ar que nós respiramos? Sim. Para um anjo, fazer o que é certo é algo normal. Todo tempo ele faz o que é certo, sim ou não? Sim. O anjo ele vive em perfeita conformidade com a vontade de Deus todo o tempo, sim ou não? Os seres não caídos praticam a justiça de Deus em todo o tempo, sim ou não? E para o homem praticar a justiça de Deus é como o ar que a gente respira? É difícil, não é? Porque alguma coisa foi pervertida em cada um de nós. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para salvar, e esse poder de Deus para salvar revela o quê? Revela a sua justiça. Se o Evangelho é o poder de Deus para salvar eu e você, esse Evangelho precisa revelar o que em nós? Precisa revelar o que em nós? A justiça de Deus. E o que é revelar a justiça de Deus? É nos levar de volta a viver em perfeita conformidade com aquilo que Ele estabeleceu. Mas calma aí. Se eu e você vivemos a partir de hoje, sem cometer nenhum único pecado mais, isso é suficiente para a nossa salvação, sim ou não? Não. Oh, Luiz, não é suficiente? Não. Se hoje eu e você não cometermos mais nenhum pecado, irmãos, eu estou falando nenhum pecado em pensamento, em ação, em intenção, em negligência de agir, todos os tipos de pecados. Se eu e você, hoje, a partir de hoje, não cometemos mais nenhum pecado até o final de nossas vidas, isso é suficiente para nos salvar, sim ou não? Não. Por quê? Por quê?
Porque o que Deus estabelece, o padrão de justiça que Deus estabelece, é um padrão de justiça que precisa ser cumprido desde o momento do nosso nascimento até quando? Até sempre. Só que nós já cometemos pecados, sim ou não, irmãos? Vários pecados. De maneira que viver uma vida justa agora, de agora para frente, não é o suficiente. Por quê? Porque nós já cometemos um pecado, ou seja, a lei de Deus já nos pegou. A lei de Deus ela é implacável, irmãos, ela é implacável. Nós já caímos sob a condenação dessa lei, porque ela mostrou os nossos pecados. E nós precisamos agora de uma outra fonte de salvação, que não pode estar em nós mesmos. Você está em Romanos, capítulo 1? Você está em Romanos, capítulo 1? Leia comigo o versículo 1. Versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus, outrora, prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, versículo 4, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Presta atenção, Paulo foi separado para pregar qual evangelho? O evangelho de Deus. Agora leia o versículo 3, o evangelho de Deus diz respeito a quem? O evangelho de Deus diz respeito a quem? O evangelho de Deus diz respeito a Jesus, porque aqui diz, com respeito ao seu filho. Então presta atenção, se o evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê, e esse evangelho revela a sua justiça, Romanos 1, 16, 17, que nós estudamos, e esse evangelho de Deus está relacionado com Jesus, nós precisamos entender e ver esse evangelho exemplificado na vida de quem? Na vida de Cristo. Na vida de Cristo. Preste muita atenção, vou advertir você mais uma vez. Preste muita atenção. Para viver essa vida, onde precisamos viver uma vida justa, nós precisamos do poder de Deus, sim ou não? Nós precisamos do poder de Deus, sim ou não? Deus precisa manifestar o seu poder eterno, esse poder grandioso, para que os anjos que nunca caíram pratiquem a justiça? Não. Porque nós falamos que para praticar a justiça é como o ar que nós respiramos. Mas para alguém que caiu, para mim e para você, Deus precisa manifestar o seu poder para que eu e você façamos o que é correto, sim ou não? Sim. Eu lhe faço uma pergunta. Deus teve que manifestar o poder dele na vida de Cristo para que Cristo vivesse uma vida justa, sim ou não? E agora? E agora? Vou recapitular a pergunta para nós construirmos de novo a resposta. Deus precisa usar o poder dele para que os anjos não caídos façam a justiça, pratiquem a justiça? Estamos unânimes na igreja? Não precisa. Não precisa. Deus precisa usar o poder dele para que os seres dos outros universos, dos outros planetas que não caíram, pratiquem a justiça? Não. Antes de Adão pecar, praticar a justiça era algo natural, sim ou não? Deus precisa usar o poder dele para que eu e você pratiquemos a justiça, sim ou não? Deus precisou praticar o poder dele para que Cristo praticasse a justiça, sim ou não? Jesus é Deus. Percebe como nós precisamos estudar isso, irmãos? E eu vou dizer para vocês, essa é a mensagem de vital importância para os últimos dias. E você vai entender daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos, você vai entender por quê. Muitos não sabem se Cristo precisou do poder de Deus para praticar o que é certo. Só que Cristo diz assim, ó, eu de mim mesmo não posso fazer o quê? Nada. A divindade de Cristo, ela foi velada na humanidade que ele veio a essa terra. Nós não podemos crer que Cristo ele veio em carne humana e que ele ao mesmo tempo era humano e ele estava usando o seu poder. Não, queridos. Cristo deixou o seu poder divino, a sua autoridade celestial velada, de lado, por meio da natureza humana. Cristo dependia
todos os dias do poder de Deus para viver uma vida o quê? Uma vida justa. Cristo dependia, porque se eu olho para Cristo e eu enxergo Cristo como um Deus todo-poderoso aqui na terra, então as tentações de Cristo são tudo mentira. Porque Deus não pode nem ser tentado, irmãos. Como é que eu vou dizer que Deus foi tentado? Que história é essa de que esse Deus, que é o Deus todo-poderoso, o Deus que tem todo o poder, estava sendo tentado por Satanás? Que história é essa? Queridos, Cristo, quando esteve na terra, ele era carne da nossa carne, sangue do nosso sangue. Carne da nossa carne, sangue do nosso sangue. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 3. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que Cristo veio na semelhança da carne pecaminosa. O que isso significa? Cristo veio na semelhança da nossa humanidade, Inclusive, o livro de João vai dizer que o anticristo é aquele que quer dizer que Cristo não veio aonde? Na natureza humana, não é isso? Fala, todo aquele que nega que Cristo veio em carne, esse é quem? Esse é o anticristo, esse é o espírito do anticristo. Tome cuidado. Se você acredita que Cristo estava sendo tentado como Deus, isso é uma confusão teológica. Deus não pode ser tentado. Então a cruz foi fingimento, irmãos. A cruz foi fingimento. Ou então a gente vai dizer que o pecado é mais poderoso do que Deus, porque Deus estava sofrendo para resistir ao pecado. Não, irmãos. A Bíblia diz que Cristo foi tentado como quem? Como Deus ou como nós? Como nós, a nossa semelhança, ele foi tentado. Mas ele nunca cometeu o quê? Nunca cometeu o pecado. O Espírito de Profecia fala que Cristo foi tentado 100 vezes mais elevado do que nós. A tentação de Cristo foi mais elevada do que a nossa, sim ou não? Sim, porque desde o momento que Cristo nasceu, até o momento que ele viveu o seu último dia, se ele cometesse um único pecado, toda a humanidade estaria o quê, irmãos? Estaria perdida, para todo sempre. Se eu e você pecarmos, a nossa vida pode ser destruída, da nossa família, dos nossos filhos, talvez a igreja. Mas, queridos, dificilmente a minha vida vai destruir os irmãos que estão morando lá do outro lado do mundo. Só que a ruína de Cristo representaria a ruína de quem? Da humanidade inteira, de maneira que Satanás se empenhou pessoalmente para fazer com que Cristo cometesse pecado. Quantos pecados Cristo precisava cometer para que Satanás fosse vitorioso? Só um pecado. Então foi difícil a vida de Cristo, sim ou não? Presta atenção. Cristo condenou o pecado aonde? Que ele está escrito em Romanos 8,3. O que é carne? Natureza humana. Cristo condenou o pecado na natureza humana. Sabe o que isso significa? Queridos, a natureza humana, onde era o palco, a natureza humana era o palco onde o pecado estabelecia o seu império. Aonde é que o pecado estabelecia o seu império? Diga para mim, aonde é que o pecado estava estabelecendo o seu império? Natureza humana. O pecado estabeleceu o seu império na natureza humana. A natureza humana era o palco onde o pecado estava vencendo e triunfando. E Cristo veio, subiu nesse palco que o pecado vencia, nesse palco que tinha seu império. E Cristo condenou o pecado aonde? Na carne. E é por isso que eu e você precisamos olhar para Romanos 1, 16 e 17. E nós precisamos entender que esse evangelho, que é o poder de Deus para salvar e para revelar justiça, esse evangelho está relacionado com Jesus Cristo e esse evangelho foi exemplificado na sua vida. De maneira que eu e você precisamos olhar para a vida de Cristo. E na vida de Cristo nós precisamos compreender, preste bem atenção agora, na vida de Cristo nós precisamos compreender o preço de uma vida justa. Amém. Eu vou repetir para você gravar isso. Essa mensagem não é uma mensagem simples. Preste atenção nisso. A vida de Cristo, ela manifesta para mim e para você o preço do que se paga para se estabelecer uma vida justa, desde o nascimento até a morte.
De maneira que se você quiser saber qual é o preço da justiça de Deus que o Evangelho revela, você precisa olhar para a vida de Cristo. E você precisa olhar para a vida de Cristo desde o seu nascimento até a sua morte, principalmente as últimas cenas. Eu quero falar algo bem sério com você hoje. Você precisa olhar para Cristo quando Cristo era criancinha. E você precisa, contemplando a Cristo, ver o preço que teve de ser pago. O tamanho do sacrifício que teve de ser feito para que Cristo pudesse ser mantido em santidade, em justiça. Quando você vai ler a infância de Cristo, você vai ver que Cristo foi assaltado, Cristo foi tentado duramente pelo pecado e por Satanás, quando ele ainda era o quê? Uma criança. A infância de Cristo não foi fácil, irmãos. A infância de Cristo não foi fácil. Os amigos de Cristo da sua infância não entendiam a sua missão. Os irmãos de Cristo não entendiam a sua missão. Os líderes da igreja não entendiam a missão de Cristo. A infância de Cristo foi uma infância difícil. E nós precisamos olhar para Cristo e entender o custo para que eu e você, o custo de uma vida justa, o custo para que nós tivéssemos uma oportunidade. Queridos, Cristo, com 12 anos de idade, ao ser levado ao santuário e ao olhar para o Cordeiro na Páscoa que estava sendo morto, recebeu do Espírito Santo de Deus a informação de que ele era aquele Cordeiro. Com quantos anos, irmãos? 12 anos de idade. Cristo recebeu a informação de que ele seria o sacrifício. Amados, o que nós estamos ensinando para os nossos filhos? Porque Cristo, ele era um ser humano como nós somos. Dependente do poder de Deus como nós somos. E Cristo, com 12 anos de idade, Cristo compreendeu que ele deveria viver uma vida em perfeita conformidade à vontade de Deus. Cristo compreendeu com 12 anos que o futuro da raça humana estava no resultado, na missão da sua vida. Cristo compreendeu que se ele falhasse, queridos, eu e você jamais poderíamos voltar para a casa do Pai. Cristo compreendeu que se ele falhasse, a raça humana continuaria se degenerando. Você consegue imaginar a raça humana daqui a alguns milênios? Você consegue imaginar, irmãos? Nós estamos em 6.000 anos quase de história da humanidade. Olha o que aconteceu com a nossa raça, irmãos. Olha o que aconteceu com o poder moral, olhe para a sociedade. É inimaginável e pensar como seria a raça humana daqui a uns anos. Nós seríamos reduzidos a nada. Essa raça, ela está degenerando, ela está se destruindo. E Cristo, com 12 anos de idade, já entendia que se ele falhasse, o desejar de todas as nações diz que se Cristo desse um olhar impaciente, uma feição, queridos, enrugada, um olhar, querido, de desdém, seria suficiente para que ele não pudesse ser considerado sacrifício perfeito. A vida de Cristo, ela revela para nós o custo do Evangelho, irmãos. Mas a vida de Cristo não acaba na sua infância. A vida de Cristo, quando ele esteve pisando na terra, não foi fácil. Porque Cristo não foi aceito pelos religiosos. Os seus discípulos não compreendiam, nem os seus familiares compreendiam a Cristo. Cristo viveu, irmãos, uma vida sozinho aqui na terra praticamente. Cristo viveu 3 anos de ministério abandonado, não tinha onde reclinar a cabeça. O Filho do Homem foi rejeitado. Nós precisamos contemplar a vida de Cristo e nós precisamos entender o preço da justiça, o preço para que o homem pudesse voltar a viver uma vida justa. Nós precisamos olhar para Cristo e nós precisamos ver que aquelas madrugadas de oração, aquelas madrugadas sem dormir, a intercessão, era o preço requerido para que ele não entrasse em tentação, para que ele não cometesse pecado. Aquele era o preço que lhe era exigido para que ele pudesse viver uma vida perfeita. Eu e você precisamos contemplar as cenas finais da vida de Cristo, a sua humilhação, o quanto ele apanhou, quanto ele foi zombado, como ele foi escarnecido. Nós precisamos olhar para a coroa de espinho de Cristo. Nós precisamos ver Cristo sozinho no Getsêmani, recebendo o pecado, Satanás o tentando. Nós precisamos olhar para a vida do Filho de Deus e nós precisamos entender, queridos, a profundidade do lamaçal em que nós estávamos. Nós precisamos olhar aqui, como vai dizer o Salmo 68, sobre as orações de Cristo. Cristo, de fato, queridos, experimentou o pecado da humanidade. Cristo orou ao Pai, falando: Pai, livra-me desse tremendo lamaçal. Cristo precisou depender do poder de Deus totalmente, passou por uma angústia que ninguém jamais passou, suando sangue, entregando a sua vida no madeiro, tamanha humilhação incompreensível. Cristo experimentou a separação do Pai. E queridos,
Se olharmos para a vida de Cristo, nós não conseguimos enxergar o preço do Evangelho, não há esperança para a raça humana. Não há esperança para a raça humana. A Bíblia diz que pela contemplação nós somos o que, irmãos? Transformados. Mas a Bíblia diz que nós devemos contemplar a glória de Deus para que eu e você sejamos transformados. E onde é que a glória de Deus foi manifesta? Na vida de Cristo. Cristo representou para nós a plenitude da glória de Deus. Cristo era o ideal de Deus para a humanidade. Cristo é o ideal de Deus para mim e para a sua vida. Sabe por que eu estou dizendo isso? Qual é o nome da nossa religião, irmãos? Qual é o nome dessa religião? Da nossa? Cristianismo. O nome da nossa religião tem Cristo no meio. Mas, queridos, nós não nos parecemos nada com Cristo. Nós não nos parecemos nada com Jesus, irmãos. Como pode haver uma religião tão difundida no mundo, com pessoas que dizem acreditar em Cristo, serem seguidores de Cristo? Nós não conhecemos o Mestre. Nós nem passamos tempo contemplando a Jesus. Sabe por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque existe um vazio na nossa alma que só pode ser preenchida pelo Senhor. O livro de Eclesiastes vai dizer no capítulo 3 que Deus colocou no coração do homem o que há? Eternidade. Deus colocou algo que para o homem não pode ser preenchido por nenhuma coisa. Só pode ser preenchido por aquele que é o quê? Aquele que é eterno. Só que perceba, quanto tempo você tem meditado em Cristo? Você conhece a Cristo? Você sente prazer em conversar sobre Ele? Irmãos, eu quero dizer para vocês, essa mensagem não é uma mensagem simples, irmãos. Essa mensagem não é uma mensagem simples. Porque se você não tem prazer em contemplar a Cristo, se você não tem buscado Cristo na madrugada, se você não lê sobre Cristo, se você não conhece sobre Cristo, você não é cristão. Você está perdendo seu tempo aqui. Sabe por que você não tem conseguido avançar nas mudanças da sua vida? Porque lhe falta um poder vital para que você consiga se mover. E somente um poder pode comover a raça humana. Somente um poder. É o poder do amor. Você precisa contemplar a Cristo de tal maneira, irmãos, que você se sinta o quê? Amado. E somente quando você receber do amor celestial é que você vai ter poder para dar passo na sua vida. A Bíblia diz que o amor de Cristo faz o que com a gente? O amor de Cristo nos constrange. Sabe por que você ainda não avançou na reforma de saúde? Por que você não avançou ainda na reforma de saúde? Porque Cristo não te constrangeu ainda. Porque você nem medita em Cristo. Você nem lê sobre Ele. Muitos vão escutar naquele dia: eu não vos conheço. Vocês nem sabem quem Ele é. Eu nem sei quem Cristo é. E eu descobri esses dias como nós estamos longe de Cristo. Como nossos olhos estão longe de Cristo. Por que a gente não acorda na madrugada? Porque a gente não tem força. Porque a gente é fraco. Mas existe algo que pode nos mover. É o amor de Cristo que nos constrange. Quando eu e você fomos constrangidos pelo amor de Cristo, a madrugada vai ser o nosso lugar de encontro com Deus. Quando eu e você fomos constrangidos pelo amor de Cristo, pela vida de Cristo, a reforma de saúde, queridos, vai ser algo muito fácil de se entregar. Quando eu e você fomos constrangidos pelo amor de Cristo, acabará a discussão sobre vestuário na igreja. Acaba. Porque Cristo ele fica mais elevado do que tudo. Paulo vai dizer que considerava tudo como refúgio, lixo, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. O livro de Efésios vai dizer que Deus está usando os seus dons para levar a mim e a você à plenitude do conhecimento de Cristo. Eu faço uma pergunta para você. Você conhece Jesus? Se alguém que não conhece Jesus parasse do seu lado e perguntasse assim: me fala sobre Cristo, você falaria assim: eu tenho muitas histórias para falar. Muitas histórias. Qual que você quer ouvir? Você quer ouvir quando Cristo ressuscitou Lázaro? Eu quero te contar essa história. Vem cá. Aconteceu assim, assim. Cristo sabia o que estava acontecendo. Cristo entendia as cenas que estava passando. Cristo sabia o que estava em jogo. Cristo olhou desse jeito. Esse foi o olhar de Cristo. As palavras de Cristo foram pronunciadas com essa tonalidade, com essa forma.
Cristo, quando ele repreendeu, ele falou com essa tonalidade, lágrimas desciam nos seus olhos, era assim que Cristo falava. Quando essa mulher veio falar com Cristo, veio tocar em Cristo para ser curada, Cristo entendia o que estava acontecendo, Cristo sabia, ele conhecia. O que você quer que eu te fale sobre Cristo? Me pergunte o que você quer, eu vou te contar detalhadamente. Eu conheço a afeição de Cristo, eu conheço o olhar de Cristo, eu sei o que passava na mente dele, de Cristo, porque eu tenho lido, eu tenho mergulhado em Jesus. O que você quer saber sobre Cristo? Eu te conto, eu conheço. Eu falo com ele todos os dias, eu tenho contato. Ele é meu amigo pessoal, ele é meu salvador. Eu tenho sacrificado a minha vida por ele, pela sublimidade de Cristo que eu conheço. E aí a Bíblia diz que nós seríamos o bom perfume de quem? De Cristo. Estaríamos tão próximos a ele que as pessoas sentiriam a essência de Cristo aonde? Em nossas vidas. Seríamos embaixadores do reino celestial. Mas você percebe que talvez você tirou os olhos de Cristo? Essa não é uma mensagem comum. Essa não é uma mensagem simples. O Espírito de Profecia diz que faríamos bem se gastássemos pelo menos 1 hora por dia para contemplar a Cristo. Temos um livro que fala sobre Cristo, sim ou não? Temos a Bíblia, vários livros. Temos algum livro do Espírito de Profecia que fala sobre Cristo, sim ou não? Sim ou não? Qual é o nome do livro que fala sobre Cristo muito? Fale. Qual é o nome de Cristo que fala sobre Cristo? Desejar todas as nações. Quantos aqui já leram Desejar todas as nações? Olhem para a igreja agora, olhem ao redor. Você consegue ver o perigo? Você consegue ver o perigo? Você consegue ver que tem um naufrágio bem à frente? Porque sem contemplar a Cristo não tem transformação. Sem contemplar a Cristo não tem poder que vem do céu para que a nossa vida seja mudada. Sem contemplar a Cristo não tem como receber o Espírito de Deus. Eu sei que você já ouviu muito sobre Jesus. E muitos que estão aqui perderam o prazer de ouvir sobre Jesus. Muitos perderam o prazer. Muitos agora querem ouvir das profecias. Muitos querem ouvir das reformas, do reavivamento. Nós temos pregado isso. Mas, queridos, se eu viesse aqui hoje e falasse para você sobre a reforma alimentar, você ia ficar com raiva de mim. Mas se o seu coração tivesse quebrado por Cristo, você aceitaria qualquer mensagem que aqui fosse dita por amor e honra a Ele. Você sentiria em prazer em entregar tudo por aquele que entregou tudo por nós. O que adiantaria eu vim aqui convencê-lo de que você deveria largar a prática do esporte competitivo, deixar de torcer para time de futebol, essa idolatria? Os homens sairiam daqui olhando para mim. Nós temos pregado sobre as reformas. Netflix, séries, novelas, músicas badaladas, com esses sons, essa confusão, essa êxtase de sentimentos, uma adoração espúria, uma adoração falsa. Se veste de qualquer jeito, come de qualquer jeito, trata os filhos maus, e nós estamos aqui achando que nós vamos para o céu, e só falta mais um pouco. Se nós continuarmos nessa condição por mais um pouco, teremos perdido tudo. Então eu poderia vir aqui sim dizer para você educar os seus filhos no ideal de Deus. Temos a mensagem do homeschooling. Temos a mensagem, mas você rejeitaria. Eu poderia vir aqui e lhe dizer que Deus está levando o povo para voltar para a alimentação do desígnio original, para abandonar aqueles alimentos que não teremos lá, mas você arrumaria alguma coisa, talvez até da Bíblia, para se justificar. Eu poderia vir aqui dizer para os irmãos, para se vestirem de maneira decente, porque vocês são sacerdócio real, vocês são nação santa, então você deve se vestir com modéstia e pudor, mesmo quando você vai na padaria, no mercado, quando você vai buscar seus filhos na escola. O homem, ele foi chamado para ser sacerdote, e ele deve se vestir como sacerdote em todos os lugares. Não deve andar descuidado com qualquer tipo de camisa, com as bermudinhas, sandálias, displicente na rua, não. Nós somos nação santa, sacerdócio real, nós somos povo de Deus. Mas você acharia isso coisa estranha, porque Cristo não quebrou seu coração? Falar para as mulheres que devem usar vestido, que o Espírito de Profecia ensina sobre a altura do vestido, como proteção para elas, sobre a roupa que não deve ser colada, isso seria tido como coisa estranha. Falar de calça leg tem sido motivo, irmãos, de... Por quê? Porque Cristo não quebrou o coração. Falar para a juventude abandonar videogame e Netflix? Ah, esse cara aí é antiquadro. Esse cara aí é ultrapassado, é um extremista, porque Cristo não quebrou o coração.
Então eu venho para dizer hoje, em nome de Jesus, se você perdeu Cristo diante dos seus olhos, coloque novamente os seus olhos em Cristo. Porque essa igreja foi chamada para vencer. Essa igreja foi chamada para resplandecer o caráter dele na terra. A última mensagem que vai ser dada é uma revelação do caráter de Cristo. Antes de que ele volte, mais pessoas precisam conhecer de Cristo na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Os pais de Cristo tiraram os olhos de Cristo por um dia. Eles demoraram quanto tempo para encontrar Cristo novamente? 3 dias. É possível que muitos hoje aqui tiraram os olhos de Jesus, ou nunca colocaram os olhos em Cristo. O livro de Hebreus, no capítulo 12, diz assim: visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da onde? A caminhada cristã de perseverança, ela deve ser olhando para quem? E aqui eu vou acabar a mensagem agora. A nossa caminhada cristã, ela deve ser uma caminhada com perseverança, olhando firmemente para quem? Responda, irmãos. Olhando firmemente para quem? Então, a partir de hoje, comece a buscar Cristo como você nunca buscou, em nome de Jesus. Senão você não vai conseguir avançar em nenhuma área da sua vida. Porque se a fonte não for purificada, queridos, nós não conseguiremos fazer as mudanças que o Senhor tem requerido de nós. Muitos têm se esforçado para fazer a mudança. E a mudança sem Cristo, ela é uma mudança que é legalista, ela machuca as pessoas. Mas a mudança que é operada pelo Espírito Santo é uma mudança que nos torna semelhante a eles. Nos torna mais amáveis, mais mansos, mais dóceis. Que Cristo seja exaltado hoje nessa igreja. E ao ser Cristo exaltado, aos seus olhos ser colocado nele, você seja transformado para a honra e glória do seu santo nome. Busque a Cristo desesperadamente. Desesperadamente. Somente olhando o Mestre, contemplando Ele todos os dias, cada detalhe, cada feição, cada olhar, ouvindo o timbre da sua voz, conversando com Ele, somente contemplando a Cristo, por meio do estudo da palavra e da oração, é que nós seremos transformados. Que hoje Cristo, a estrela da alva, nasça em nossos corações. A Bíblia diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Se Ele viver em nossas vidas, aqueles pés que já andaram no caminho de justiça, certamente a nos levar a andar um caminho de plena justiça para a honra e glória do nosso Deus. Vamos fazer uma oração? Santíssimo Deus, em nome de Jesus, nós queremos lhe agradecer, Senhor, porque pela tua infinita misericórdia, o Senhor tem nos ajudado, Senhor Deus, a trilharmos os nossos caminhos aqui nessa terra. E nós já sentimos saudades, Senhor Deus, para o lugar de onde o Senhor nos chama. Ajuda-nos, Senhor, a contemplarmos a Cristo Jesus e perdermos de vista o nosso próprio eu, a entregarmos tudo a Ti, Senhor Deus, como oferta agradável, como um sacrifício, Senhor Deus, em adoração ao Teu santo nome. Nos ensina, Senhor Deus, a darmos passos firmes e decididos em Tua direção e que possamos, Senhor Deus, firmar os nossos olhos em Cristo Jesus, a fim de sermos transformados. Que a pessoa de Cristo seja exaltada nesta casa de adoração e em nossas vidas. Gratidão, Senhor Deus, pelo que o Senhor tem feito e pelo que o Senhor ainda há de fazer. Em o nome de Jesus. Amém, Senhor.